Galo pode ter novo aporte milionário na SAF. A verdade sobre Carlos Vinícius nós apuramos. Hulk elege seu melhor e o seu pior momento nesses 4 anos de Atlético. Martelo batido sobre Bryan Palacios. Tudo isso e muito mais. Já chega cravando aquele dedo no like. 14 de março, sexta-feira. Bora falar de Galo. Véspera de hexacampeonato que se avizinha já no próximo sábado. Expectativas aí pela volta do Hulk e tudo mais. Vamos falar tudo isso aqui. Primeira coisa é isso, né? O Galo tem o jogo amanhã contra a equipe do América. O Galo conta com a expectativa da volta do Hulk. Tá? Existe uma expectativa real pela volta do Hulk. O Hulk já está em transição, assim como o Bryan Palacios, e eu vou falar sobre esses dois jogadores agora. Então ontem o Atlético fez ali a preparação, né, para esse jogo da final, com esses jogadores estando ali em transição, fazendo parte da atividade. Para quem tá acompanhando ali as redes sociais do Galo, vê a possibilidade real do Hulk ele jogar de fato, né? Principalmente por ser um jogador ali que é impressionante, né? O Hulk ele é um cara que ele não costuma perder jogos e simplesmente quando tem que estar disponível, ele está disponível no Galo. Então vamos ver essa questão do Hulk aí. Bom, a gente vai falar sobre essa questão aqui do Hulk, inclusive, porque ele elegeu o seu pior e o seu melhor momento com a camisa do Galo. Pra quem não sabe, tá de aniversário de Galo, né? O Hulk completando aí 4 anos do Atlético, e a Galo TV fez uma homenagem, né? Um vídeo de homenagem pro Hulk, que elegeu o seu melhor e seu pior momento. E inclusive, eu queria pegar os números do Hulk aqui pra você, ó. O Hulk ele tem um título do Brasileiro, Copa do Brasil, Supercopa, 4 vezes campeão mineiro, 236 jogos com 122 gols e 45 assistências. É um absurdo, é um negócio animal. E o melhor momento não poderia ser aquele apito final, né? Justamente abrindo aspas pro Hulk aqui. Sem sombra de dúvidas, o que mais me marcou foi o apito final contra o Bahia. Não, cara, eu vou falar uma coisa pra vocês aqui, vou até interromper, eu até arrepio lembrando disso aqui. Tava fazendo um churrasquinho em casa e tudo mais, numa quinta-feira, aquela virada, meu Deus. Você também arrepiou, né? Eu sei disso. Sem sombra de dúvidas, o que mais me arrepiou, o que mais me marcou foi o apito final contra o Bahia, quando a gente comemorou o título do Brasileiro de 21, depois de 50 anos. Quando eu me apresentei no Atlético, eu disse que o objetivo seria ganhar o Brasileiro e Deus abençoou minhas palavras. E conseguimos concretizar a conquista. Quando o juiz apitou, eu comecei a chorar, todo mundo vindo me abraçar. Aquele foi o momento mais especial pela conquista e por tudo que envolveu. E o pior momento eleito pelo Hulk foi a reta final da temporada passada de 2024. O Galo perdeu as 2 finais da Copa do Brasil e da Libertadores e chegou na última rodada com chance do rebaixamento. O Hulk disse isso. Não consegui dormir direito até o jogo contra o Paranaense. Não conseguia conversar em casa, tentava buscar aquela energia. Conseguimos ganhar o jogo, mas foi o pior momento que vivi aqui. Então o Hulk aí, acho que bem assim, alinhado, né, com que a massa atleticana pensa, né, porque realmente, cara, foi um momento muito complicado, muito difícil mesmo, mas o Hulk consegue aí superar esse momento. Hoje, por exemplo, já tem 8 jogos e 8 gols na temporada. Ver o Rony chegar perto disso, o Rony tá com 5 jogos e 4 gols e tudo mais, mas é interessante a gente ver as percepções do Hulk sobre isso, né? Um cara que tem aí a idolatria do Atlético e tudo mais, da torcida, um cara que ele tem uma autocrítica importante, e isso que talvez faça ele ser um grande profissional, né, cara? Acho que o cara que tem autocrítica no trabalho dele, que trabalha corretamente e tudo mais, esse cara é um grande profissional. E claro, né, a gente tá falando do Hulk, não tem ninguém mais aí profissional nesse futebol brasileiro que o Hulk. Eu duvido que vocês encontrem um cara mais profissional no futebol brasileiro do que o Hulk, não tem a menor dúvida disso, tá? Bom, tem essa situação aqui do aporte milionário. Deixa eu explicar direito o que é para vocês aqui, só para vocês entenderem. Sempre no oferecimento aqui da Cara Preta Carnes Nobres, tá? A Cara Preta é a grande referência em carnes nobres, nacional e internacional, procedência, qualidade. Amanhã, se você não for no jogo, você vai ligar na transmissão do Bica Galo e fazer o cupom Bica Galo CP lá no site da Cara Preta, ou ir em qualquer de nossas lojas aqui de Belo Horizonte, são 4, vai na Cara Preta, garante o seu churrasco de qualidade, não basta ser Angus, tem que ser
cara preta. Aproveite aí, siga a gente nas redes sociais também, beleza? Bom, então sobre essa questão do aporte milionário é o seguinte, em algum tempo atrás, não me lembro após qual jogo exatamente, começou um murmurinho de que o Atlético teria um novo aporte, né, na casa de 700 milhões em relação ao a sua SAF, né? Então teria um novo aporte de 700 milhões, naturalmente muito mais para pagar dívida do que para qualquer outra coisa, né? Afinal de contas, é de fato o que o Atlético precisa fazer nesse momento. Mas como que vai funcionar isso, tá? Informação que vem inclusive da imprensa de São Paulo. O Atlético pretende captar recursos no mercado por meio de debêntures, né? Que são títulos de dívidas. É como se fosse você, como investidor, você compra um debênture, então você recebe juros mais juros e o clube vai conseguindo desonerar um pouco essa dívida, né? Acho que é mais ou menos assim que funciona. Se tiver alguém mais especialista no mercado financeiro, pode deixar o comentário aí, mas basicamente o Atlético quer captar recursos por meio de debêntures no mercado e esses recursos podem chegar à casa de 700 milhões. Se o Atlético consegue chegar num aporte desse valor, aí, meu amigo, aí as coisas mudam bastante, né? Aí a gente está falando de uma transformação realmente financeira e a gente sabe que é exatamente isso que o Atlético precisa. É uma transformação financeira, né, para poder equalizar as dívidas aí e voltar a poder ter um investimento no futebol que não seja só em contrapartida, né? Você tem ali venda de jogador, então com isso você tem dinheiro entrando. Não, que tem investimento ali previsto em orçamento de verdade, não é 40, 50 milhões por orçamento, igual era na época do Rodrigo Caetano, por exemplo, que ele mesmo falava, cara, isso não é orçamento, né? 40 milhões que você contratar no futebol brasileiro do jeito que tá, não era orçamento, ele falava isso, né? Então a gente tem essa situação, essa oportunidade aí, quem sabe, de conseguir captar essa grana e o Galo dar mais um salto financeiro aí. Acho que seria muito importante que a gente conseguisse fazer isso. Então vamos ver se isso vai se concretizar. Isso não é algo que acontece a toque de caixa, isso demora um pouco. Provavelmente não vão anunciar isso agora, então vamos ver como vai se dar essa situação aí dessa captação de recursos do Atlético, tá? Bom, agora eu quero falar duas coisas sobre o mercado da bola. A primeira coisa, ontem eu trouxe uma informação para você, apenas repassando, né, lá do pessoal do Eu Acredito, do Thiago Fernandes e tal, que o Atlético estava monitorando o Carlos Vinícius. Uma fonte minha me ligou ontem à noite e falou o seguinte: olha, este nome é somente uma especulação, não tem nada do clube com o Carlos Vinícius, não tem nada do clube com o empresário dele, isso é jogada de empresário e esse jogador ele não vai jogar no Atlético nesse momento. O Carlos Vinícius não será jogador do Atlético nesse momento, tá? Posso cravar isso para você. O clube negou veementemente qualquer interesse nesse jogador e me disseram ainda assim: não sabemos de onde surgiu, é uma especulação infundada. Finalizou essa fonte que me ligou ontem para falar sobre o jogador, porque a gente havia publicado, a pessoa encaminhou o link da matéria e falou: olha, isso aqui não procede, tá? Não tem esse jogador, então esquece isso aí e pode desmentir com veemência. Não tem nada de Carlos Vinícius no Atlético. Então beleza, se falaram de dentro do Atlético, eu repasso para vocês aqui no canal Bica Galo, tá? E eu quero falar também sobre o Brian Palacios. O Palacios ele esteve envolvido, né, nesse impasse, digamos assim, para saber se sairia do Atlético em direção ao Vasco ou se o jogador ele permaneceria em Belo Horizonte. Isso porque o Alisson foi vendido lá para o Shakhtar Donetsk, cifras na casa de 16 milhões de euros, e se tirasse mais um jogador ali da posição canhoto, não faria muito sentido, né? Você tirar os seus dois, independente de questão de venda e tudo mais, né? Então tirar os seus dois não faria sentido, assim como não vai fazer, né? Então o Atlético fica com o Alisson, tá? O Alisson permanece em Belo Horizonte. O negócio que estava alinhavado ali, cerca de 350 mil euros para o Atlético emprestar o jogador para o Vasco, caiu o negócio nesse momento. Quem deu informação em primeiro lugar foi o Vene Casagrande, jornalista carioca, e a gente pôde confirmar então que o Brian Palacios ele fica em Belo Horizonte e inclusive é um jogador que ele deve ter chances mais, né, com o Cuca, porque digamos assim, né, tirando o Júnior Santos, ele é o único da posição, né?
Ele é o canhoto, né? O que joga, o externo que joga com a perna trocada, né? Então é o único jogador daquela posição ali, e um jogador que às vezes que ele entrou nessa temporada de 2025, entrou contra o Cruzeiro bem, entrou algumas partidas bem. Então não acho que o Alisson, o Palácios, desculpe, é um jogador aí que deva ser escanteado, né? Talvez ele tá fazendo uma temporada aí que vai ser uma temporada boa dele, que vai dar algum retorno para a torcida, porque a torcida vive um momento de falar assim, poxa, esse cara não serve, esse cara não presta, não vamos ficar com o Alisson não e tudo mais, mas na verdade é um jogador ali que ele tem algumas valências, né? É um jogador que tem um drible, né? Tem uma certa velocidade, uma certa noção de jogo, muitas vezes ele acaba sendo um pouco atabalhoado também, a verdade é essa, né? Então assim, é um cara que nem sempre a gente tem ele ali como um jogador de muita confiança, né? Que você coloca assim, não, vou mudar o jogo e vou colocar o Alisson. A galera não pensa exatamente assim, né? Normalmente não se pensa assim. Mas, de qualquer forma, é um jogador ali que acaba sendo uma peça quando você precisa, por exemplo, ir para cima do adversário. Ele tem essas características, né? Podem não ser as melhores, pode não ser um craque de bola, mas é um jogador jovem, né? Tem 2 gols e 4 assistências com a camisa do Atlético. E, na minha opinião, o Atlético acerta em manter o Palácios, né? Até porque quem quer contratar nesse momento de janelas estaduais que brilhou, que fala assim, nossa, esse jogador aqui, ele brilhou nos estaduais, né? Ele jogou muita bola lá, por exemplo, no Campeonato Gaúcho, aí você fala do Enio. Cara, não jogou tanta bola assim, entendeu? Beleza, vai contratar um cara ali do Corinthians, do São Paulo, não vai também, porque são situações que não vão acontecer agora. Então, em vez de você buscar uma aposta lá no Boa Vista do Rio, ou então no Avenida do Rio Grande do Sul, ou até aqui nos times do interior de Minas, é melhor você chegar e manter quem já tá lá, que é o Palácio, que já conhece o estilo de jogo, já tá adaptado à equipe, já tá adaptado ao treinador e entrou bem quando entrou. Então, na minha opinião, o Atlético acerta nessa manutenção do Bryan Palácios, né? Acho que é importante. É um jogador aí que ainda vai somar para esse time do Atlético e eu tenho a confiança. E a pergunta que eu tenho do Jeves é justamente essa. Você aprova a permanência de Bryan Palácios em Belo Horizonte? Aprova a permanência de Bryan Palácios no Galo? Deixa aí o seu comentário. E se o Palácios fica, tem um atacante que está de saída, Tava aqui o Atlético procurando um jeito de conseguir se desfazer desse jogador. Agora parece que o negócio vai andar mesmo. É o Luiz Felipe, atacante, né, que estava integrado a esse elenco porque simplesmente tem contrato, mas naturalmente não é um jogador da prateleira do Atlético hoje, né, com todo respeito ao Luiz Felipe. Mas ele tinha uma negociação para ir para o Guarani. Essa negociação ela caiu, inclusive ele iria para o Guarani mais ou menos num acordo ali pelo João Marcelo, o Guarani que está na Série C, e deu bom para o Luiz Felipe. Luiz Felipe, ao que tudo indica, está indo para o Mirassol, apuração aí do No Ataque. O Mirassol, então, Série A, contratando o Luiz Felipe, né? Particularmente pelo que a gente conhece do jogador, não acho que é um jogador de Série A, acho que é um jogador ali que tem, com todo respeito, repito, né, não tem qualidade suficiente para jogar na Série A do Campeonato Brasileiro, né? Respeito as opiniões aí e tudo mais, mas acho que é um jogador relativamente fraco aí para o brasileiro. E outra informação que a gente tem aqui, só para a gente fechar, é que o Atlético ainda pode contratar um meia, tá? O Atlético entende nesse momento que tem o Gustavo Scarpa, claro, né? Tem o Igor Gomes, tem o Bernard, e o Rubens também está jogando por ali, tanto que deu assistência jogando como meia. Naquele momento ele estava mais centralizado, mas sempre caindo um pouquinho para o lado esquerdo, né? Ele não tem muito a questão de jogar canhoto pelo lado direito, ele é o contrário, ele joga canhoto pelo lado esquerdo, né? Então o Rubens deu uma assistência para o Rony, por exemplo, lá no gol do Galo, né? Na última partida contra o América, na final, aquele golaço do Rony de canhota. E o Cuca entende que tem opções para o meio. Se nenhuma dessas opções, de repente, por exemplo, Scarpa tá suspenso, machucou, aconteceu alguma coisa. Então tem o Igor Gomes, o Bernard e o Rubens. Se entenderem que não tem ali qualidade o suficiente para substituir o Scarpa, então nesse momento o Atlético vai pensar em contratar um meio-campista. É uma possibilidade também que aparece aí para o Galo, tá? Então um meio-campista é um tipo de posição, uma posição que deve chegar no Galo também, beleza?
O Atlético vai ter novidades aí nesse jogo do sábado, pelo menos pelos treinamentos da semana. Hulk, desde ontem, já estava na transição. Agora, o último treino, amanhã à tarde, vai definir o Hulk com o Cuca, a comissão técnica, se ele começa jogando. Porque que ele vai ser relacionado, não tem dúvida nenhuma, pelo que o jogo representa, né? É hexacampeonato, ele é o capitão do time, para levantar a taça. O Hulk não vai querer ficar fora desse jogo, ainda mais já estando no período de transição, treinando com o grupo. O outro que pode aparecer, Cirilo, entre os relacionados, é o colombiano Bryan Palacios. Palacios hoje iniciou a transição, também estava tratando aí de uma lesão muscular que o tirou dos últimos jogos. E o caso do Palacios, o torcedor pode estar se perguntando, mas nos últimos dias aí vocês falavam que ele iria para o Vasco. A negociação do Bryan Palacios com o Vasco, neste momento, ela não vai mais acontecer. Só se ela tiver uma reviravolta. Por quê? São duas situações. Do lado do Vasco, as prioridades por lá mudaram. O Vasco já contratou 3 jogadores de velocidade e tem um outro do elenco que está para voltar, que é o Adson, ex-Corinthians. Então eu conversei com o Guilherme Abraão, que é o nosso correspondente da Itatiaia, lá no itatiaesporte.com.br no Rio de Janeiro. Hoje as prioridades do Vasco nessa janela de exceção. Eles querem buscar um centroavante para ser reserva do Verratti e um lateral. Não é hoje prioridade do Vasco no momento buscar um jogador como o Palácio, né, que é de velocidade. E do lado do Galo, o Atlético negociou o Alisson, né, na última semana. Jogador que tem a característica e joga pelo mesmo lado ali do Palácio. Então, neste momento, para o Galo, nessa janela de exceção, não seria tão interessante, mas não é uma grana toda, né, Cirilo? Um empréstimo que seria ali de 300 mil euros, um empréstimo que estava sendo falado. Então, no momento, o Palácio fica por enquanto. E ele pode ser novidade, aí vai depender do Cuca se vai relacioná-lo aí para o fim de semana. Ô Edu, a gente tava falando do Cruzeiro agora há pouco, tem as críticas, né, no YouTube aqui, muita gente falando aí dos atletas, enfim, fulano não presta, fulano acabou, fulano é isso, fulano é aquilo. Tenho visto um certo movimento aí também, sobretudo nas redes sociais de alguns torcedores, e acho que a turma precisa decidir algumas coisas para não cair na mesma crítica do ano passado. Ah, mas tem que mandar o Davidson embora porque ele é ruim. Ah, mas tem que mandar o Fausto Vera embora porque não presta. Ah, mas o Palácio é ruim demais, tem que mandar embora. Você lembra as críticas do fim do ano passado, que o elenco era curto, que faltava isso, que faltava aquilo, que não tinha opção daqui, não tinha opção dali. Nessa história aí de manda todo mundo embora, ninguém presta, daqui a pouquinho não sobra elenco também, Edu. Mas o elenco era fraco, era curto e tinha muita gente que não prestava, entre aspas. Tanto que o Atlético liberou muita gente, né? Eu acho que o Atlético, ano passado, não chegou aonde poderia ter chegado por conta do elenco. Na hora de precisar de gente para mudar o jogo e decidir, Kardec, Vargas, Mariano, próprio Palacios, que eu vejo potencial, e aí o Atlético enxergou que precisava reforçar, equilibrar, mudar o perfil do elenco, e foi isso que fez. Pegou a base que entregava, porque enquanto o Atlético teve time titular em 2024, ele foi à final da Copa do Brasil, foi à final da Libertadores e teve um bom início de Campeonato Brasileiro. Quando o Atlético começou a precisar de elenco em 2024, ele fracassou e quase caiu no Brasileiro. E quando eu falo precisar de elenco nas Copas, era nos segundos tempos. E aí o Atlético sentia, o Atlético sofria. E fizeram o diagnóstico perfeito para a temporada de 25. Pegaram principalmente as opções que tinham para mudar um jogo, entre aspas, em 24, liberaram. E trouxeram jogadores com potencial de serem titulares e alguns titulares de 24 virarem as opções. Então, deu um equilíbrio a um elenco que hoje está muito mais forte, equilibrado e com um perfil diferente. Um elenco muito mais intenso e um elenco que hoje, Cirilo, o técnico olha para o banco e fala, agora sim, eu tenho jogador com capacidade de mudar jogo. E o Palacios, jogando num elenco como esse, mais equilibrado, e ele tem potencial, eu acho que ele pode reescrever a história dele no Galo. Então é isso, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, galera, não se esqueçam de dar aquela moral, né? Se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando um like, a opinião de vocês aqui nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante, né? Pra gente estar trazendo esse corte de notícias aqui do Galo todos os dias pra vocês, pessoal. Rapaziada, não vou me estender muito, não. O vídeo já foi longo. Esse foi mais um vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, galera. Fui!